Nas últimas semanas, ficou bem evidente o assunto racismo. E esse assunto voltou à tona especialmente por causa da morte de dois negros, um nos Estados Unidos e um no Brasil. Nos Estados Unidos foi o caso do George Floyd, que foi sufocado por um policial. Aqui no Brasil, o João Pedro, um rapaz, um adolescente de 14 anos que foi atingido por uma bala de fuzil quando estava dentro de casa, no Rio de Janeiro. Nós sabemos muito bem que assuntos como esse sempre acabam em divergências políticas, infelizmente. Entretanto, o que eu quero com o vídeo de hoje é tentar não falar demais o que é óbvio, apesar de ser necessário por vezes repeti-lo. É óbvio que o racismo existe. E isso só é óbvio porque também é óbvio que nós sabemos que existe o pecado. E por isso, também é óbvio que o racismo é pecado. A ideia desse vídeo é tentar não falar tantas obviedades, mas confrontar o racismo de frente e entender uma maneira com a qual nós podemos lidar com ele. A relevância do tema se dá pelos diversos acontecimentos e diversas notícias em redes sociais e nos meios de comunicação a respeito desse tema. Para vocês terem uma ideia, a LCMS, que é a Lutheran Church Missouri Synod, que é a Igreja Luterana dos Estados Unidos, publicou diversos recursos, artigos, documentos oficiais da igreja tratando do assunto racismo, mas especialmente eu destaco um que foi o último, que foi um pronunciamento oficial do presidente da LCMS, o Dr. Matthew Harrison, que se pronunciou oficialmente em nome da igreja, condenando as atitudes racistas, em especial lamentando a morte do George Floyd lá em Minnesota. Eu vou deixar um link aqui embaixo, ou alguns links com alguns recursos que estão disponíveis no site da LCMS para você ter acesso em sua casa. Mas uma outra coisa importante que seja dita também é que eu baseei esse vídeo em um artigo escrito pelo Dr. Sanches, Dr. Leopoldo Sanches, que é professor no Concordia Seminary de St. Louis. Esse artigo foi traduzido pelo meu colega Alan Furst, inclusive ele disponibilizou esse artigo traduzido no seu blog, né? Eu vou deixar o link do blog aqui na descrição para você ler o artigo na íntegra. Da mesma forma, eu vou deixar o link aonde o artigo do Dr. Sanches foi publicado originalmente. Olá, eu sou o pastor Lucas Prano, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra e hoje nós vamos falar sobre racismo. Os acontecimentos das últimas semanas não são casos isolados. Na realidade, são casos infelizmente muito comuns que fazem com que esse assunto volte à tona de tempos em tempos. E isso só acontece, como eu disse lá no início do vídeo, porque nós vivemos em um mundo pecaminoso. Por isso, seria utópico eu dizer para vocês que em um determinado momento o racismo vai sumir do mundo. Seria o mesmo que eu dizer que o pecado vai deixar de existir no mundo de uma hora para outra. Entretanto, isso não pode fazer com que nós abaixemos a guarda com relação a isso, mas é importante nós confrontarmos esse assunto de frente. Uma questão importante a se destacar neste primeiro momento, e que na verdade é uma questão insustentável, é a crença popular de que os cristãos ou as pessoas boas, elas possuem uma boa vontade e por isso elas automaticamente vão reconhecer que o racismo é moralmente errado e isso vai fazer com que espontaneamente elas façam a coisa certa. De acordo com esse pensamento, a igreja não precisaria se preocupar com esse problema. No entanto, a descrição bíblica para a depravação humana no pecado e os efeitos desse pecado em nossas vidas deixam claro que os membros da igreja também precisam ser alertados. Os membros da igreja também precisam ser alertados de que podem ser culpados de algo tão deplorável como é o racismo. Se você acompanhar o discurso do apóstolo Paulo que ele faz na cidade de Atenas, que está registrado lá em Atos capítulo 17, você verá que Deus criou de um homem todos os membros da raça humana. Toda a raça humana deve a sua origem ao ato criativo de Deus. E é exatamente por isso que tentar identificar pessoas como menores ou inferiores que outras é, portanto, uma blasfêmia, uma afronta ao Criador. Da mesma forma, afirmar ser superior aos outros, levando em conta as diferenças da natureza, como a cor da pele, por exemplo, é uma tentativa de diminuir a obra de Deus como Criador. Com isso dito, eu reafirmo o que eu disse lá no começo desse vídeo. O racismo é
pecado. E é por isso que quando nós vemos esse tipo de demonstração pública de racismo, como foram os casos que aconteceram recentemente, ou como são os diversos casos que infelizmente acontecem e que se tornam notórios nas redes sociais, nos meios de comunicação especialmente, nós podemos ver nisso uma oportunidade de arrependimento. Isso mesmo. O Dr. Sanches, que é autor que escreve o artigo no qual me baseei esse vídeo, ele escreve que o racismo nos abre uma porta para o arrependimento. Não para o arrependimento de outra pessoa, mas para o meu arrependimento. E isso é mais difícil e mais incômodo para nós, porque nós precisamos parar de olhar para o outro, precisamos parar de olhar para o racismo como um pecado de outro ou como um problema geral, mas faz com que nós olhemos para ele como um problema que é meu. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no versículo 10 do mesmo capítulo 3 ele diz que não há justo, nenhum sequer. Isso mesmo. A nossa natureza pecaminosa, ela sempre tenta encontrar uma forma de evitar pessoas de diferentes raças, etnias, ou a nossa natureza simplesmente falha em reconhecer que o racismo é um problema que está sim instaurado em nossa sociedade. E a nossa resposta para isso não pode ser levantar da cadeira, estufar o peito e dizer que se orgulha por nunca ter feito ou falado nada que seja de alguma forma racista. Não. Sair vencedor de alguma espécie de discussão a respeito de que se o racismo existe ou não existe, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Apesar do pecado sempre tentar encontrar uma forma, uma maneira de fazer com que nós fujamos e tentamos não encarar isso, nós somos convidados a falar junto com o salmista Davi, lá no Salmo 51:4, que ele diz: "Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar." E assim nós podemos esperar a resposta graciosa e misericordiosa de Deus que diz: "Eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E a partir desta graça, a partir deste perdão dispensado a nós por meio de Cristo, nós podemos voltar a refletir sobre o problema que é o racismo. E podemos enxergar nessas manifestações públicas de racismo uma oportunidade para o serviço. Porque quando nós estamos unidos a Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós carregamos os frutos do Espírito em nossas vidas. O racismo promove inimizade, ódio, guerras, brigas, confusões. Entretanto, onde há ódio, o cristão demonstra amor. Onde há guerra, o cristão demonstra paz. Onde há tristeza, o cristão demonstra alegria. E essas coisas nunca são demais em um mundo pecaminoso. Ao demonstrar amor, nós acabamos nos tornando alvos de ódio, por exemplo. Quando nós compartilhamos a alegria, nós acabamos por ouvir as tristezas dos outros. Quando nós pregamos a paz, os conflitos vêm em nossa direção. Quando pregamos a gentileza ou demonstramos a gentileza, pessoas grosseiras se mostram à nossa frente. O racismo é uma demonstração de egocentrismo, de pessoas que olham de si para si mesmo. É um amor a si que ama apenas aqueles que se parecem comigo. É aquilo que o reformador Martinho Lutero chamou de o ser encurvado em si mesmo. E é por isso que o cristão que está em Cristo é levado ao serviço. Porque o serviço nos leva para fora de nós mesmos, para longe do amor a si mesmo, e nos leva para dentro do mundo, para vivermos em amor ao próximo. Dessa forma, nós fazemos exatamente aquilo que o próprio Cristo nos ensinou a fazer, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Assim como falar mal dos outros, praticar brigas, viver na malícia ou no ódio, o racismo está longe das coisas lá do alto, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Está longe da mente de Cristo e por isso também está longe daqueles que são regenerados pelo batismo. Nós, cristãos, não devemos subestimar o mal do racismo no coração humano. Antes, devemos diariamente retornar ao arrependimento, ao Cristo que nos ama, para que também neste caso a graça e o amor de Cristo possam se manifestar em nossas vidas e também se manifestem em amor ao próximo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas de nossas igrejas e nossas comunidades parecem sempre parecidas conosco.
Nós temos muitas dificuldades de enfrentar barreiras étnicas, raciais, sociais e culturais, por exemplo. Talvez nós tenhamos medo do desconhecido, ou talvez nós estejamos acostumados demais. Mas eu tenho uma pergunta para você. E se Deus nos abençoasse ricamente com vizinhos que se parecem, que falam talvez de maneira diferente de nós? Por exemplo, Jesus era de uma região chamada Galileia, especificamente da cidade de Nazaré. Quando Natanael, que é um personagem bíblico, ele ouviu falar que Jesus veio daquela região, ele disse assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Vejam só a pergunta de Natanael, que interessante. É que na época, as pessoas daquela região da Galileia eram vistas como pessoas menos puras ou menos sábias. No entanto, Deus surpreende e opera a salvação do mundo através de alguém que vem dele por meio de um nazareno. E é também dessa suspeita região da Galileia que Jesus envia os seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações e batizarem e ensinarem. Aqui, novamente, Deus desafia toda e qualquer expectativa humana com relação a qualquer coisa. As expectativas comuns que nós temos como seres humanos. A casa de Deus é grande demais e todas as raças têm lugar nela. Através de todas essas histórias de acolhimento divino, nós aprendemos que a justificação diante de Deus não é por raça, mas sim por graça. Por isso, como que nós vamos responder ao racismo, seja ele público ou privado? Seja ele sutil ou grosseiro? Primeiro, nós vamos olhar para o espelho com olhos de arrependimento, a fim de reconhecermos primeiro o nosso erro e esperarmos a resposta graciosa e perdoadora de Deus. E depois vamos olhar para fora de nós mesmos, demonstrando os frutos do Espírito em nossas vidas, em amor ao próximo. Acontece que, inevitavelmente, nós vamos sim falhar na tarefa de lidar com os impulsos racistas que nós temos naturalmente em nós mesmos. No entanto, a graça de Cristo é abundante de tal modo que Ele nos dá o seu Espírito. E o Espírito nos providencia o que é necessário para a jornada neste mundo. Se há falta de arrependimento, o Espírito irá matar o pecador em nós para nos dar vida. Se há falta de cuidado em meio à sedução da maldade, o Espírito nos fará atentos e responsáveis diante de nós e de nosso próximo, em nossos pensamentos, palavras e ações. Se há falta de serviço e hospitalidade de nossa parte, o Espírito aquecerá os nossos corações frios em relação ao que é desconhecido a cada um de nós. Por isso, eu finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Colossenses no capítulo 3, versículo 1 a 4, onde ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu comentário também para o que você achou desse vídeo. E não se esquece, acessa aqui os conteúdos nos quais foram base para esse vídeo, especialmente o blog do Alan, onde ele tem traduzido o artigo do Dr. Sanches, todo o artigo. Lá naquele artigo tem muito mais conteúdo do que foi colocado aqui, uma pequena parte eu tirei de lá para colocar aqui. Mas aproveite esse conteúdo que está em português. Se você domina inglês e quiser acessar em inglês também, tem aqui na descrição o link com o artigo originalmente em inglês, tá bom? Desejo a todas as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!